De onde vem a testosterona? Quais são os níveis normais para cada idade e o que acontece quando ela falta? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Fique comigo. Eu sou Diego Capibaribe, urologista, e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um artigo bem interessante que saiu em uma das maiores revistas de urologia do mundo, The Journal of Urology. É um trabalho de dezembro agora de 2022 que avaliou quais seriam os níveis ideais por idade dos jovens entre os 20 e 40 anos de idade. Nós vamos mostrar aqui alguns desses gráficos que colocou de uma maneira mais atualizada quais seriam os níveis ideais. O que é o nível ideal? Não aquilo que você precisa trabalhar para chegar, mas qual é a linha guia de raciocínio que a gente precisa ter conforme a idade de cada paciente para saber se o que ele está sentindo tem a ver com a testosterona ou não. Os níveis antigos que a gente levava em consideração seriam em torno de 250, 300. Vocês vão encontrar em muitos exames de sangue que são realizados níveis normais até de 190. Mas isso não quer dizer que o paciente está normal. Cada nível de testosterona está adequado a cada pessoa. A partir da 7ª semana de gravidez, o cromossomo Y estimula o surgimento do testículo, que por sua vez vai produzir a testosterona e dá as características masculinas do órgão sexual daquela criança. Barba, pelos no corpo em geral, massa muscular, a firmeza dos ossos, a densidade óssea, como a gente metaboliza os açúcares, colesterol e até mesmo o nível de hemoglobina no sangue. Isso quer dizer o quê? Você, se tiver níveis muito baixos de testosterona, pode ter também anemia. Como é que ele é regulado? No cérebro da gente existe uma área chamada hipotálamo. Ele produz um hormônio que vai estimular uma glândula que também fica no cérebro, a pituitária, ou a hipófise. Ela, por sua vez, vai produzir hormônios chamados LH e FSH, que vão agir diretamente no testículo. O FSH está mais associado à produção de espermatozoide e o LH à produção de testosterona. No momento que o testículo produz testosterona e os seus níveis vão subindo, o corpo percebe, o hipotálamo, a hipófise notam que talvez tenha testosterona já demais e começam a fazer uma regulação da produtividade do testículo. Então eles param de eliminar, param de colocar no sangue aquele hormônio que a gente falou, o LH, e o testículo começa a parar de produzir. Os níveis de testosterona, eles são comumente mais altos de manhã do que ao longo do dia. Pacientes mais velhos, acima de 50, 60 anos, geralmente a testosterona vai ter níveis semelhantes de manhã, de tarde ou de noite. Mas quanto mais jovem, mais eles vão flutuar ao longo do dia. Por isso que, se você for medir sua testosterona, é sempre importante que você o faça de manhãzinha cedo. O trabalho que eu mencionei no começo do vídeo, aquele sobre os níveis de testosterona conforme a idade, ele foi desenvolvido na Universidade de Michigan e acabou de sair a publicação dele em dezembro agora de 2022. É um trabalho bem interessante. Qual é o objetivo dele? Aí, como eu falei também anteriormente, a gente utilizava como uma linha guia que o americano chama de guideline. Essa linha guia nos dava o esteio para saber quando achar que a testosterona está baixa em alguém que tem os sintomas de testosterona baixa. A gente utiliza alguns parâmetros, mas que foram parâmetros criados para pessoas bem mais velhas, onde é comumente encontrado baixas de testosterona. A partir da puberdade, 10, 12 anos, começa a aumentar no corpo a quantidade de testosterona e a partir dos 30 ela começa a cair, mas cai muito lentamente. Então, para a gente saber, o paciente tem sintomas, que a gente vai já falar sobre isso, tem sintomas de baixa de testosterona.
mas o nível que ele está apresentando, na linha guia que eu tenho aqui, está me dizendo que está normal. Mas será que está mesmo? Então, esses dados foram atualizados. Foram, então, avaliados 1.486 homens de 20 a 44 anos. E eles foram divididos em grupos de 5 anos, 20, 24, 25, 29, 30, 34 e aí em diante até os 45 anos de idade. E foi medido a testosterona de manhã, foram excluídos aqueles voluntários para o trabalho que tinham perdido um testículo por conta de trauma ou de câncer, pacientes que estavam se submetendo a algum tratamento hormonal, tudo aquilo que pudesse influenciar, tentando peneirar ali aqueles pacientes que tinham testículos normais, tinham ambos os testículos e que não deveriam ter nenhuma alteração patológica, nenhuma doença que interferisse nos seus níveis de testosterona. Foram medidos todos de manhã, lembra que a gente falou que a testosterona no jovem ela é maior de manhã, então para a gente ter o valor mais alto de pico desses pacientes, e aí foram colocados num gráfico que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Nesse gráfico foram excluídos os terços mais da margem, e por que isso? Quando você tem um gráfico mostrando uma população muito grande, você vai ter pessoas que estão nos extremos, mas essas pessoas elas são em números muito pequenos. E para a gente ter uma noção geral de população, a gente precisa pegar a parte da população estudada que é mais volumosa e que está mais próxima uma da outra para você saber o que seria o normal. Então, os extremos, aqueles com níveis muito altos ou muito baixos, geralmente são uma percentagem muito pequena daquela população estudada. Então, você tira esses terços das pontas e você fica com o terço médio. E aquilo ali vai lhe dar os parâmetros do que seria o normal para você avaliar os seus pacientes com esses dados. Não quer dizer que se você foge disso que é dito normal, que você não seja. Isso dá apenas uma linha guia, como a gente mencionou, de como raciocinar em torno do paciente, dos seus sintomas e daquilo que ele deseja melhorado. Então vamos lá para os resultados. Então, daqueles 1.486 homens avaliados, o terço médio me disse o quê? Pacientes de 20 a 24 anos apresentavam testosterona que variava de 409 a 558 nanogramas por decilitro. Então, naquele grupo específico de 20 a 24, qualquer coisa dentro disso, 409 a 558, estaria dentro do normal. Ou seja, é onde foi encontrado a grande maioria das pessoas estudadas. Foi dentro desses parâmetros. Os pacientes de 25 a 29 anos de idade apresentaram resultados de 413 a 575. Aqueles que tinham idade de 30 a 34 variaram entre 359 e 498, e aqueles de 35 a 39, 352 a 478, e o último grupo, de 40 a 44 anos de idade, estaria normal qualquer coisa entre 350 e 473. Lembra que a gente mencionou o que a testosterona faz no corpo do homem? Ela dá massa muscular, densidade óssea, ela dá até mesmo o desejo sexual, pelos no corpo. Então, vai acontecer o contrário quando a testosterona cai. Ou seja, a queda da libido, a dificuldade de pensar em sexo é algo que passa o dia e você não lembrou que existe. A dificuldade em crescer a barba, os pelos no corpo vão ficando rarefeitos, nos braços, no peito, na barriga, você percebe que o corpo está ficando, a pele está ficando mais lisa. A massa muscular ela vai diminuindo, mesmo você fazendo as mesmas atividades, você vai perceber que a massa muscular ela está encolhendo. O paciente apresenta também alguns outros sintomas, como perda de memória, dificuldade em concentração, o sono pode estar prejudicado, dificuldade para ter e manter uma ereção, oscilações de humor, tudo isso pode acontecer na queda da testosterona. E quando isso está associado, esses vários sintomas, ou pelo menos a maioria deles, com níveis de testosterona fora dos parâmetros
que a gente mencionou, talvez você tenha uma baixa de testosterona. Mas também existe a consequência da queda da testosterona, mesmo quando você se mantém dentro de parâmetros normais. Alguém que tinha uma testosterona de 850 e cai para 350, 400, pode sentir os sintomas dessa oscilação para baixo, mesmo que ele se encontre dentro dos valores normais. É por isso que a gente tem que conversar muito e examinar o paciente. Não é só a testosterona estar baixa que explica tudo que ele está sentindo. A gente precisa fazer uma avaliação geral da saúde. Muitos pacientes que ganharam muito peso por alterações na rotina da vida podem ter dificuldade para ter ereção e a testosterona está normal. Quem ronca muito pode ter oscilações de humor, dificuldade de concentração e o sono prejudicado. E não tem nada a ver com a testosterona. O sedentarismo pode levar à perda de massa muscular, a depressão pode levar a alterações alimentares e o paciente ganhar tecido gorduroso. Então, é importante avaliar no detalhe e não se ater apenas aos números. Eles são uma linha guia para a gente se basear, mas não são regras que a gente precisa obedecer. Espero que vocês tenham gostado, que tenham achado úteis as informações que eu trouxe para vocês e espero também vê-los nos outros vídeos aqui na plataforma. Eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e não se esqueça, curte se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal para a gente se ver toda semana com novos vídeos e mais informações. Até mais!